Olá, meus caros internautas, meu nome é Marcos Brandão e hoje estou de volta aqui para dar início ao nosso estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Hoje nós iniciaremos a nossa aula pelo CAPT, lógico, cabeça do artigo, comando do artigo 5º da Constituição. Vamos saber aqui algum macetezinho, né? Vamos ver o que é que tem de interessante nesse artigo e resolver exercícios para a gente ficar bem treinado lá para a hora da prova da PM Ceará. Então vamos lá, vamos para a nossa telinha, olha só. Olha aqui, o que é que diz no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, beleza? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Grave bem isso, pessoal. Duas pessoas, os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. O que é garantido? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Por que eu destaquei em vermelho isso aqui, pessoal? Porque as provas geralmente cobram rigorosamente o texto da lei, principalmente concurso de polícia, ensino médio, eles gostam de cobrar o texto da lei e especificamente isso aqui, ó, esses 5 direitos e garantias que são invioláveis, você tem que saber todos eles. E como é que você vai fazer para saber isso? Ora, tem uma dica aqui para você. Quando você vai numa festa, logicamente você quer ser uma daquelas pessoas VIPs, isso mesmo, você quer ser uma daquelas pessoas VIPs. E o que significa isso, meu filho? Significa que você é vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Se você é uma pessoa VIPs, você é vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. É o que está aqui no caput do artigo 5º, em vermelho aí, para você observar bem. Então, você já sabe, quando uma questão vier sobre o caput do artigo 5º, perguntando sobre os direitos, né, resguardados, invioláveis, você vai lembrar de VIPs, você é uma pessoa VIPs, tudo bem? E o outro detalhe, pessoal, esse é o primeiro detalhe, tá bom? E o segundo detalhe é esse aqui, ó, são duas pessoas, os brasileiros e os estrangeiros residentes do país. Então, o texto da lei, ele só fala nesses dois. Você tem que saber disso, porque a questão às vezes vai cobrar exatamente o que está escrito na Constituição. Agora, por que eu falo isso? Eu falo isso justamente porque, pessoal, o STF entende que não só os estrangeiros residentes no país, aqueles que estão aqui em trânsito, né, os turistas, as pessoas que vêm a trabalho, também têm direito resguardado ao VIPs, certo? A vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança não é só para os estrangeiros residentes aqui, mas, observe bem, mas a questão vai lhe perguntar expressamente, segundo o artigo 5º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, quem tem os direitos resguardados? Aí, só os estrangeiros residentes no país e os brasileiros, tá bom? Segundo o artigo que vem dele expressamente, é isto. É só para você ter esse conhecimento a mais aí, que vamos para a nossa telinha. Olha só, vamos agora resolver exercício, já que a gente já está sabendo desses detalhes aqui do artigo 5º, né, o CAPT. Pessoal, esses exercícios, eles são de concurso público, estilo certo ou errado, tá bom? Então, eu não inventei, isso aqui é exatamente o que eles cobram, pessoal. Exatamente o que eles cobram, então você já vai se ligar como é que vai vir sua prova aí, tá bom? Segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a igualdade, olha só, um dos VIPs, igualdade, constitui um dos direitos invioláveis assegurados aos estrangeiros residentes no país. Pessoal, tá certo ou errado? Correto, né? Por quê? Porque a igualdade é um dos 5 que a gente viu, um dos 5 VIPs, tá aqui, igualdade, e também ela é assegurado aos estrangeiros residentes do país. Aí você deve perguntar o seguinte aí, e aos brasileiros, não é não? É sim. O detalhe é que a questão não está perguntando só aos estrangeiros residentes no país. Se a questão viesse assim, ó, a igualdade constitui um dos direitos invioláveis assegurados somente
aos estrangeiros residentes no país. Aí a questão estaria errada. Mas como ela fala que são assegurados também, né? Aqui, se você entende esse aos, como também aos estrangeiros residentes no país, você vai considerar a questão como correta. Preste bem atenção no enunciado, leia bem atentamente na hora da prova, tá bom? Outra questãozinha para nós aí, ó. Mercedes, essa ser humaninha é cidadã da Moldávia e está em trânsito pelo Brasil, tendo ficado retida no aeroporto internacional sediado no município Y, sem data provável para liberação para o seu destino final. Beleza, deu uma historinha aqui de uma pessoa que está em trânsito. Se ela está em trânsito, ela não reside, né? Ela está somente como turista ou a trabalho, sei lá. Dada a sua condição de estrangeira, já está falando, estrangeira, não residente, o serviço local suscita dúvidas quanto à aplicabilidade dos direitos fundamentais a esta situação. Aí ele vem perguntando aqui, ó, nos termos da Constituição Federal que você acabou de ler comigo, os direitos e garantias fundamentais são garantidos quanto à sua inviolabilidade expressamente aos estrangeiros residentes no Brasil. Preste atenção no comando da questão, ele está lhe perguntando aqui expressamente. Quando é expressamente, é o que está escrito lá no caput do artigo 5º que a gente acabou de ver. Então, a gente acabou de ver que a Constituição tem como prerrogativa dar garantias e direitos aos estrangeiros residentes no Brasil. Então, não estou vendo nada de errado na questão e por isso ela é correta. Aí ele deu uma historinha para pegar você, confundir você na hora da prova, tá bom, pessoal? Beleza, você já está pegando aí o macete de como é que vai vir as questões para você. Próxima. Conforme preceitua o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Que lindo! Aí ele pergunta, esse princípio constitucional é o da isonomia? Na realidade, ele afirma, né? Você vai dizer se está certo ou errado. Esse princípio constitucional é o da isonomia. Está correto ou errado? Olhe, esse ISO significa igualdade, né? Você que estudou aí química, certo? Você deve já ter ouvido falar nesse ISO aqui. Qualquer área, esse prefixo ISO, ele vai significar igualdade. Então, se todos são iguais em direitos e obrigações, lógico que o princípio constitucional é o da isonomia, o da igualdade, e a questão está correta. Você tem que observar é o seguinte, se você só leu a lei pura e seca, talvez você não se ligasse desse tipo de questão aí, tá bom? Então, é algo a mais para você chegar lá na hora da prova mais confiante, com mais conteúdo, tá bom? Largar na frente de quem está só lendo, beleza? Então, vamos lá para a nossa tela. Veja bem, o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, isso é a próxima, certo? Estabelece em seu caput, que a gente leu no início, que são garantidos aos brasileiros, olha só, um dos dois, e aos estrangeiros residentes no país. Tudo bem até aí. É garantido o quê? A inviolabilidade do direito. Aí ele vem dizendo, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a intimidade. Aí você vai lembrar do quê, pessoal, na hora da prova? Simples, você vai lembrar do VILPS. Aí você vai conferir, ó, direito à vida, aqui, ó, direito à vida, beleza. Liberdade, beleza. Igualdade, também igualdade está aqui. A segurança, show. Propriedade, cadê propriedade, hein, pessoal? A questão colocou intimidade no lugar de propriedade. Veja bem que ele está perguntando aqui, ó, o que estabeleceu em seu caput. Então, em seu caput está estabelecido o VILPS e não a intimidade. Então, a questão está errada, viu, meu povo? Preste bem atenção no enunciado da questão, certo? Vamos lá, próxima. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88. Julgue o seguinte, homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Daí, você já tem outra observação. Que observação é essa? Você lendo rapidamente a Constituição, lendo rapidamente a questão, você buba, marca certo, porque todos são iguais, né?
homem e mulher, sem distinção. Beleza. Só que ele falou aqui na questão absolutamente. Então, veja só, absolutamente não está correto. Porque você já vai estar sabendo, a partir de agora, que nenhum direito é absoluto. O direito à vida, pessoal, nem o direito à vida é absoluto. Por quê? Porque o próprio artigo 5º fala em um dos seus incisos que há pena de morte. Isso mesmo. No Brasil, a pena de morte, há sim, a pena de morte previsto no artigo 5º da Constituição. Lógico que há um critério, né? Há um critério para que haja a pena de morte aqui no Brasil, não é assim, deliberado. É só para ilustrar que os direitos não são absolutos, tá bom, pessoal? O direito à propriedade também, você pode observar que o Estado pode desapropriar também. Então, o direito à propriedade também não é absoluto. Você já está bem esperto com relação a isso. Então, a questão está errada, justamente porque não são absolutamente iguais. Observação que você deve fazer na hora da prova. E olha o seguinte, um exemplo muito claro, o próprio concurso da PMCE traz uma desigualdade entre homem e mulher, exatamente. Em que, por exemplo, no número de vagas. Você pode observar que os homens têm muito mais vagas do que a mulher. É claro que a lei tem que estabelecer essa desigualdade, porque há critérios com relação ao emprego. Outro exemplo é a relação trabalhista. A mulher tem muito mais tempo de licença, né? O homem tem licença paternidade e a mulher licença maternidade. A mulher fica muito mais tempo porque ela sofre mais consequências com a gravidez, certo? Com o parto. Então, a mulher tem mais tempo aí, ela tem que amamentar, tem que ficar mais tempo em casa com a sua criança. E isso, a lei estabelece essas desigualdades para que o desigual venha a se igualar com a outra pessoa no estado de hipersuficiência, tá bom? Só para você ter esse conhecimento aí a mais. Os direitos e garantias fundamentais, outra questão que caiu em um concurso para ensino médio, sobre o artigo 5º. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição têm caráter absoluto. Isso ele afirmou. Aí você vai dizer, está certo ou errado? Lógico que está errado, pessoal. Você acabou de ver que não tem aí garantias individuais em caráter absoluto, tá bom? Meu povo, esse era o recado que eu queria dar para vocês aqui. No início, na introdução do artigo 5º, nós falamos sobre o CAPT, resolvemos alguns exercícios de concursos, exercícios variados, para você saber o que é que vai cair para você na hora da prova. Então, curta e compartilhe e curta para você receber notificações dos próximos vídeos e ficar aí mais inteirado nesse concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, valeu, até a próxima e tamo junto!